Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Graças a Deus. Amados, eu estou aqui a meditar na palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 17, a partir do versículo 7. E quero compartilhar com todos vocês esta palavra. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 17, a partir do versículo 7. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, Senhor da glória, Tu que estás, Senhor, entronizado no mais alto dos céus. Senhor, entra com providência nas nossas vidas, Senhor. Que a Tua promessa, Senhor, se cumpra nas nossas vidas, que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas. Deus Santo, Deus amado, aqui estamos, Senhor, a anunciar a Tua palavra, que não seja o homem a anunciar a Tua palavra, mas sim, Pai, o Teu Santo Espírito. E que a Tua palavra vá, Pai, e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém e graças a Deus. Amados, a palavra de Deus nos diz aqui no verso 7. Ao que o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Glória a Deus. Até mesmo o profeta, amado, se admirou quando viu todas essas coisas, quando viu a grandiosidade, a suntuosidade da besta. A palavra diz ao anjo: ao que o anjo me diz: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Amém, amados? Amados, de antemão eu já falo para vocês o seguinte: cabeça, 7 cabeças. Ou seja, amados, cabeça, ela é simbolizada por monte na Bíblia. Quando se fala em monte, se fala em cabeça, alto. As nossas cabeças estão no alto do nosso corpo. Então, quando se fala em cabeças, é monte. E chifres, 10 chifres. Quando se fala em chifres, amado, quer dizer poder, reinos e reis. Amém? No versos 8, a palavra de Deus diz: a besta que vistes era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Glória a Deus. Bem, amados, a palavra de Deus está nos falando aqui acerca de uma besta que era e já não é, e que muitos se admirarão delas. Amados, a palavra de Deus está nos falando do inimigo das nossas almas. A palavra de Deus está nos falando daquele que se rebelou contra Deus. Ele era e já não é, mas tornará a vir. Ele era um anjo,
Ele era um bendito de Deus e se tornou um maldito, se tornou um rebelado, quis se opor diante de Deus, ou seja, se opôs diante de Deus. E ele foi atirado ao abismo, mas a palavra de Deus está sendo clara, ele era, mas já não é. Até então, mas a palavra também nos diz que ele tornará a vir. Amém? Glória a Deus. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, terminei há pouco de falar que cabeças são montes, aqui a Bíblia nos dizendo isso, são 7 montes. E 7 cabeças são os 7 reis, os 7 últimos governadores, os 7 últimos administradores deste poder que está montado, que está instalado, que está edificado sobre os 7 montes. Amado, para você que não sabe, o Vaticano foi edificado numa área que existia 7 montes. E ali foi feito uma varredura, foi retirado todos daquele lugar e foi construído esse grande poderio. Foi construído o Vaticano, está lá até hoje. São os 7 montes. E as 7 cabeças são os 7 papas, os últimos 7 papas que passaram. E realmente eles têm o mundo nas suas mãos. São também 7 reis. Concluiu novamente a palavra. São também 7 reis que passaram lá ultimamente. 5 já caíram, ou seja, 5 morreram. Um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Glória a Deus. Amados, está acontecendo nos dias de hoje uma grande organização. Uma grande, digamos, maquinação política, administrativa, por parte de todo esse povo. Por parte deste órgão tão poderoso, que entregará nas mãos da besta tudo pronto, tudo arquitetado, tudo organizado. Que a palavra de Deus nos falando dessas coisas, são também 7 reis, eles estão lá entronizados, 5 já se foram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Veja bem. A besta que era, já não é. É também o 8º rei. Olha aí, amados. A besta que era, já não é. É também o 8º rei. Ele reinará. E dos 7, e vai-se para a perdição. Terrível. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora, juntamente com a besta. Aqui, amados, é justamente aquela hora que toda essa cúpula entregará o reinado nas mãos da besta.
eles vão ser exaltados pela própria besta como grandiosos. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, eles têm o mesmo intento da besta. A maldade, o subjugo, a luxúria, a arrogância, a prepotência, a mentira, enfim, amados, inúmeras qualidades que derrotam o homem. Estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz, operando o Senhor, quem impedirá? Pode vir maremoto, terremoto, tsunami, pode vir mar revolto, que o Senhor está na frente de todas as coisas. E a palavra vai estar nos dizendo, estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro o vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Amados, se você quer vencer aí toda maledicência, se você quer vencer toda epidemia, toda pandemia, todo mal que possa ser maquinado, seja por quem for, seja um eleito de Deus, seja fiel a Deus. Aqui a palavra de Deus te falando esta noite. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, mas há muitos se esquecendo da palavra de Deus. Há muitos se esquecendo de Deus. É necessário, amados, que tu seja elegido por Deus, que tu tenha recebido o perdão de Deus de todos os teus malefícios, porque Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de toda a humanidade. Amém, igreja? Eu leio esses versos novamente para nós concluirmos esta noite. Estes combaterão contra o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o menino Nazareno. E o Cordeiro o vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos de Deus. Você quer ser um vencedor, amado? Esteja com Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores quando nós estamos em Cristo Jesus. E está aqui a palavra confirmando estas coisas agora mesmo. Amém, igreja?